3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Gente da velha. Peraí que a sua postura tá... JS, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Papo JS. Que satisfação te encontrar nessa noite. Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Maiara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. Estamos aqui na De Shalom, em Palmas, Tocantins, para mais um Papo JS. É isso aí, jovem Shalom. Vamos para mais um Papo JS com tema hoje muito bom, que é pertinente para todas as idades, não tem idade, não tem censura, e é algo que deve estar constante em nossa mente. Sabe o que é que nós vamos falar hoje? Maturidade. Maturidade é o nosso papo de hoje, e hoje eu estou muito bem acompanhado de dois jovens mais que especiais, e eu quero convidá-los já começando com tudo, pedindo que se apresente. Yuri, se apresente para o nosso público. Fala! Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no Papo JS. Eu fico só assistindo aí, quando é festa chega um convitezinho para mim. Eu falei, muito olha bom, aí. Muito bom, garoto. Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Yuri, sou diácono da Assembleia de Deus Shalom. Faço parte da diretoria dos jovens Shalom, que é uma honra ter esse grande homem como meu líder. Obrigado. E estamos aqui também juntos na diaconia, fazendo a obra, trabalhando muito, graças a Deus. Muito bem, muito bom. E aqui temos também missionária Marcela. Que satisfação estar por aqui nesse Papo JS, que já tem uns bem. meses aí que está no ar, né? Sim. E hoje estou aqui como convidada desse assunto tão cabuloso, digamos assim. Vocês vão descobrir no decorrer do dia a dia. Eu sou a missionária Marcela, aqui da De Shalom, faço parte dos Jovens Shalom, ajudo em outros departamentos, e nós estamos aqui com esse grande líder hoje para responder a vocês essas dúvidas sobre maturidade. Fique conosco, interage, vamos descobrir o que é maturidade juntos. Exatamente, vamos descobrir juntos o que é essa tal da maturidade. Se é de comer ou se é de passar no cabelo. Mas nós vamos sair daqui com uma resposta sobre o que Temos que sair. Temos que sair com um caminho aqui do que é maturidade. Mas vocês se apresentaram, diácono, missionária, fazem parte, trabalham muito, são referências aqui entre os nossos obreiros, sim. Né? Eu tenho que destacar isso aqui. Mas vocês não vivem só da fé, né? Só de ser missionária, nem só de ser diácono. Vocês também têm uma vida lá fora. Sim. Trabalham muito, né? Diga-se de passagem. E aí eu também queria que vocês compartilhassem o que é que vocês fazem lá fora, no seu dia a dia, na sua profissão. Né? O Yuri acumula duas, você também acumula algumas profissões lá fora, né? Algumas. Começa aí, Yuri. Então, eu atualmente sou militar do Exército Brasileiro. E também... Glória! Temos... Muito bem. E também, juntamente, administro a empresa do meu pai, nós dois, né? Da nossa família, na verdade. Temos uma empresa de transporte, né? Transporte, turismo. Então, assim, é muito corrido para mim. Muito corrido, porque quando eu não estou no Exército, estou trabalhando em casa. Tá em casa trabalhando. Estou na empresa. Muito então, bem. assim, muito bem. Tem a igreja e hoje nós vamos falar sobre isso. Como conciliar tudo. Muito bom. E isso seria algo vinculado à maturidade? Maturidade. Desenvolve a maturidade isso Desenvolve. tudo? Porque hoje, nós, jovens, vamos dizer que é tudo muito rápido, né?
E quando temos um tempinho, a gente quer só descansar e tudo. Principalmente eu, que às vezes chego em casa cansado, tenho algum orçamento para fazer, alguma coisa para resolver. E à noite, mas tem culto ainda. E tem que estar em tudo. Então, a gente vai falar hoje como essa disponibilidade, essa motivação da gente estar na casa do Senhor, com tantas diversas atividades. Conciliar tudo isso, né? Conciliar tudo isso. Muito bem. E a senhora, missionária Leocárdio? Então, já tem alguns anos que eu venho atuando como dentista. Muito bem. Cidade de Palmas, atuo como dentista. Sou especialista em canal, conhecido como endodontia. Atendo em umas 2, 3 clínicas aí durante a semana. Tenho as atividades da igreja. E nas horas vagas ainda faço umas atividades extras, coisas de fazenda, vendendo um leite, um queijo. Porque a gente tem que se virar como pode, né? Empreendendo, além da sua profissão, além do Com certeza. ministério, ainda tem outras atividades, né, complementares. Com certeza. Porque também é uma questão de maturidade entender isso, né? Que não dá para viver com uma única fonte de renda, precisa buscar outras formas E nem meios viver só da fé, porque também não dá conta de viver só da da fé. Então, muito bem. Tem que Mas interagir. tem que interagir, muito bem. Então, quer dizer que, além das atividades cristãs, vocês são empreendedores, empresários, né? Hoje, você atua como um funcionário público, né? Um militar, né? Saudações a toda a Forças Armadas brasileiras, um grande orgulho, né? Sempre foi um grande orgulho. E creio também, né, que é um grande orgulho fazer parte, né? A gente Com sabe certeza. que é um ter período, nosso né? meio, hein? Sim, né? Então, muito bem. Mas vamos ao nosso assunto. E vamos já tentar responder o que é essa tal de maturidade. Maturidade. Se você for pesquisar a definição, vai ser bem complexo. Podemos resumir em 2 palavras. É conhecimento adquirido. Com o passar do tempo, os conhecimentos eles vai trazendo a maturidade. Não tem nada a ver com idade, porque tem pessoas que têm idade e não têm maturidade. E assim ao contrário também. Então, são conhecimentos que nós vamos adquirir no decorrer da nossa vida e que nós vamos levando isso para frente. Então, idade propriamente não é sinônimo de maturidade. Não tem nada a Então, ver. vamos ter pessoas vividas, imaturas, e pessoas jovens, ou jovens, né? Muito maduros. Muito Maduros. E aí, Yuri? E outra, isso é apenas a definição da maturidade. Porque Boa. para a gente alcançar a maturidade hoje, envolve muitos setores da nossa vida, da área secular. E para a gente conquistar isso, não basta só ir na teoria. Temos que viver e praticar. Então, se você está curioso para realmente saber o que é maturidade, fica aí, porque Não nós perca. vamos Muito bom. destrinchar isso aí hoje. Não. E já aproveita um conteúdo desse, um convite desse do Yuri, já mete um like aqui nesse vídeo, compartilha para todo mundo, porque eu tenho certeza, você conhece alguém que está precisando adquirir, desenvolver, ou que é muito maduro e fala assim, olha o que esse povo está falando sobre maturidade. Compartilha com essa pessoa e já dá o spoiler. Fica só uma dica, né? Para quem está fica a dica. precisando. Muito bom. Não, você vai mandar só para quem já é maduro e que vai avaliar esse conteúdo, tá bom? Se você receber esse conteúdo indicado por alguém, com certeza ele quer que a sua avaliação neste conteúdo. Esse conteúdo. Amém? Amém. Mas muito bem. Então, Yuri, você citou algo muito importante aqui. Pelo menos me veio como muita importância, que a maturidade, ela não é algo global. Me parece, então, que eu posso ser maduro em uma determinada área, ou um determinado pilar da vida, né? Como bem quiser entender. A gente está falando aqui sobre emoções. Emoções, aí depois vem vida sentimental, certo? A vida amorosa, alguma coisa nesse sentido. A vida financeira. Profissional, né? Espiritual. Esse é o nosso ponto de hoje. O jovem cristão. Muito bem, JS. Muito bem. Então, quer dizer que a maturidade ela não é algo global. Ela não é em todas as áreas ao mesmo tempo. Ela pode ser em uma, como não pode ser nas outras. Como a nossa missionária Marcela falou. Por exemplo, tem pessoas de mais idade que não vai ter a maturidade que às vezes um jovem tem.
E vice-versa. Às vezes um jovem não tem a maturidade de que um senhor, um adulto tem. Então, da mesma forma que eu posso ser maduro em algumas áreas, o senhor não é. Mas outras áreas o senhor já é maduro e eu... Muito bem. Então, assim, poderia... Então, isso também serve como uma troca de experiências, Sim, né? sim. Com certeza. Então, algo muito parecido... tipo assim, para poder, então, eu adquirir essa maturidade, acho que um aspecto importante e vai permear entre adquirir a maturidade é ter humildade, né? Humildade. Humildade. Nesse aspecto que você traz em especial, né? De em todo tempo aprender, né? Saber que eu vou fazer uma pergunta aqui. A maturidade, ela é irrevogável? Em algum momento eu vou perder a maturidade que eu adquiri, Sim. por exemplo? Sim, com certeza. Como? Por exemplo, voltando um pouquinho na pergunta anterior. Se formos espertos, como diz o ditado, né? A vida que me ensinou. Mas uma forma muito boa de você adquirir maturidade sem passar pelo processo são testemunhos. Hoje, muitos testemunhos servem como lição para nós. E isso é conhecimento, é maturidade. Uhum. Então, mas ao decorrer disso, também podemos perder. Podemos perder, que é aí onde está o perigo, porque ficamos vulneráveis. Diácono Yuri, mas eu acredito que tem pessoas que só vão alcançar uma maturidade se ela passar por aquilo. Com certeza. E muitas vezes nem o próprio testemunho. Só vivendo a experiência. Só vivendo a experiência. Sim. Que é onde a gente aprende com os erros. É para aprender com os erros, digamos assim. Então você vai se tornar maduro em uma área se você passar por ela. Sim. Ou mas meu pai me falou, meu avô me falou. Não, mas você tem que viver aquilo ali para você. Tem que passar ali na prova para poder aprender. Acho que a gente pode até fazer alusão aqui ao caso do filho pródigo, que tinha um pai sábio, prudente. Tinha tudo dentro de casa. Tinha tudo dentro de casa, mas não via, com certeza ele não via aquela vida dissoluta, né, que o apaixonou e ele então decide ali, sair, sair de casa para poder viver dessa maneira, viver dessa forma. Então é um símbolo ali de total imaturidade. E podemos dar um exemplo. Se o filho pródigo tivesse um amigo que fez a mesma coisa e deu ruim também, ele poderia ter falado, mas é porque ele não soube administrar. Não soube fazer, né? Não soube fazer. Eu vou fazer. Mas comigo não vai acontecer. E aí é onde está o erro. A gente pensar que a gente vai ser maduro em saber lidar com a situação e acaba que não. Ou vai ser melhor que o outro. Porque ali é a primeira vez que a gente está acontecendo aquilo. Ele pegou tudo. Ele tinha tudo na mão. E por que não era tempo? Porque ele não soube lidar com tudo que tinha para ele. Então, ali, um clássico aí de exemplo de maturidade. Acho porque viu, porque sabe, ou porque se apaixonou, né, demasiadamente pelas coisas do mundo, porque ele queria viver do jeito dele, né? Achando que aquele dinheiro nunca acabaria aí. E ele deixou de ouvir a voz do pai, que trazendo hoje é o que acontece nos nossos dias. A maioria dos nossos jovens, no modo geral, estão se perdendo porque não estão ouvindo a voz do pai. Não ouvindo a voz do pai. Trazendo hoje... Tanto o Pai Celestial quanto... Principalmente o Pai Celestial. Principalmente dele, então. Dele, então. Então, quais são... O que é ser, de fato, então, um jovem cristão maduro? Como ser um jovem cristão maduro? Quais são os elementos que eu preciso ter para ser um jovem cristão maduro ou adquirir, né? Uma maturidade. De que forma eu posso fazer isso? Eu, por exemplo, respondo essa pergunta assim. O jovem cristão, ele está num ponto dentro da igreja no qual ele tem mais força, podemos dizer, mais animação em todas as áreas. Que tem as crianças, tem os adolescentes, os jovens, os adultos, os senhores e senhoras. Então, o quê? Os jovens, eles estão animados, estão empenhados, têm muitos amigos, saem bastante. E o que é a maturidade? É eu estar no mundo, mas influenciar e não ser influenciado. E como é que eu consigo fazer isso? Boa. Eu preparei uma palavra lá em Eclesiastes 11:9, que diz assim: jovem, se você gastar sua juventude apenas com diversão, se usar seu tempo apenas para se alegrar,
Se seguir seu coração enquanto viver e deixar seus olhos servirem de guia, entenda que por todas essas coisas Deus os levará ao juízo. Então o que adianta? Eu ser forte, Já está na palavra, né? querer Já tem um ensino, hein? animar, querer fazer tudo, sendo que eu não influencio, não tenho o Espírito Santo em mim. Então, para mim ser um jovem cristão, eu tenho que estar bem espiritualmente. Eu tenho que ter maturidade espiritual. E tem algo aí que me chamou a atenção no texto, é que ele fala assim, ele coloca um condicional, né? Uma situação condicional. Do que me adianta? De que me adianta? Do que me adianta? Então não quer dizer que eu não estou impedido de conquistar nenhuma dessas coisas, de me alegrar, de me desenvolver, de conquistar, mas desde que eu mantenha uma vida espiritual sadia, seria isso? Só completando a frase do diácono Yuri, líder Felipe. Romanos 12, versículo 2. Só vou pegar o versículo, a parte A. E não sedes conformados com este mundo. Sim. Nós vamos estar ali, mas nós não vamos deixar ser contaminado. E qual o legado do cristão? Não é pregar o evangelho? Salvar vidas? Levar as boas novas? Levar as boas novas? Então, o que adianta de Deus me dar saúde e eu apenas desfrutar ela de forma que eu não trago nada? Não gero frutos? Não gero frutos. De Não que adianta ser multiplico. cristão e não estar fazendo a única missão que nos foi concessionada aqui na terra. Que é multiplicar. Multiplicar. Dar frutos. Então, tá pesado esse negócio aqui, viu? Então, para adquirir maturidade, para ser um jovem cristão maduro, então eu tenho que estar focado na minha missão Com certeza. e não desprezar os deleites da vida, né, que o Senhor nos proporcionou de governar, né, de Sim. governar a terra, né? E aí podemos dizer lá no início de como podemos perder a maturidade ao longo do tempo. Se eu sou jovem, estou indo no mundo e não estou conseguindo influenciar pessoas e estou sendo influenciado, é por quê? Porque eu não estou bem espiritualmente. Não tenho maturidade espiritual. E a partir do momento que eu não tenho maturidade espiritual, eu estou vulnerável. E isso causa toda a minha parte secular, que é na área de meus amigos, família, trabalho. E acaba perdendo tudo, quebrantando dentro de si e não sabendo lidar com as situações. Isso é pesado, hein? Isso é pesado demais. Mas, e aí? Beleza. Então, eu tenho que cumprir o meu propósito, eu tenho que estar focado nisso. Focado nisso. Sem desprezar as bênçãos e as oportunidades que o Senhor me deu, né, de governar. Né? Ele falou assim, ó, toma aqui a terra, governa sobre ela. Sim. Né, exerce aqui teu ministério, domina sobre todas as coisas, e esse foi um mandamento, foi uma ordem, uma ordenança do Senhor para fazer. Então, você citou muito bem que o jovem ele tem que desfrutar dessa força, e o Senhor recomenda isso, ó, vai, jovens, porque vocês são fortes. Vocês são fortes. São fortes. Então, a minha força, por si só, força física, ela não vai resolver muita coisa. Então, eu tenho que desfrutar disso, agregado com foco na minha missão. Mas, beleza. E aí, eu sou um JS, um jovem mancebo, Aleluiado. aleluiado, Aleluiado. crescendo dentro da igreja. Mas como eu saber que eu tenho a marca da maturidade, que eu estou no caminho certo? Assim, ó, eu já tenho dado sinais de maturidade. Como fazer para poder desenvolver isso? Como descobrir? Falar assim, não, eu estou sendo maduro, não. Eu estou sendo imaturo. Eu vou resumir em uma palavra. Obediência a Deus. Amém. Essa é uma das maiores marcas. Se você não anda em obediência, é uma das maiores marcas que você não está maduro espiritualmente. E diz, né? A marca da promessa é o quê? Espírito Santo. E para você ter, eu costumo falar que para você tendo maturidade espiritual, você é maduro. É lógico que nós sabemos que nem todos temos maturidade suficiente, às vezes. Todos nós, um idoso não tem maturidade suficiente, o senhor não tem maturidade suficiente, eu não tenho. Mas, a partir do momento que a gente tem a maturidade espiritual, eu falo que a gente pode se considerar maduro. Porque eu tenho a marca ali, eu tenho o Espírito Santo. E com isso, eu vou
está buscando a maturidade, que é a palavra, conhecimento. Muito bem. Buscai e obedecei. E obedecer. Porque não adianta, beleza, Yuri, quero maturidade. Vou orar, vou jejuar, mas eu vou falar para você não fazer isso, que é perca de tempo. Vai falar, que isso, Tiago, Yuri, é para me orar e nem jejuar. Mas o que adianta? Que nem eu estava conversando com a Marcela antes, o que adianta a gente orar, jejuar e não ter a constância, não buscar a palavra? Não buscar a palavra. Boa. O que adianta eu orar, mas será que eu estou pedindo só coisas terrenas? Ou estou pedindo espiritualmente? E se eu quero maturidade, eu tenho que ter o quê? Sabedoria, conhecimento. E nisso vai na palavra. A palavra. Eu lendo a palavra, eu vou ter respostas. Como pedir ao Senhor? Vou ter discernimento, vou ter maturidade. Muito bem. Então, mas e aí? Mas só que maturidade ela é exclusiva e própria de quem está dentro da igreja? Quem está lá fora não vai ter maturidade também? Quem está lá no mundo? Ele não alcança maturidade? Em outras áreas. E Pode alcançar. Pode alcançar. E, por exemplo, vai ter uma maturidade, mas é como a gente, no começo, fez a pergunta, o que é maturidade? Às vezes, para outras pessoas, é eu saber administrar uma empresa, é eu saber cuidar dos meus filhos, isso é maturidade. É eu saber lidar com alguém. Mas é a maturidade espiritual. Que trouxe um textinho aqui também. Muito bem. Vou ler para vocês Eu rapidamente. costumo dizer, Felipe, assim, Sim. Maturidade, vamos exemplificar, não tem a ver também com nascer no lar evangélico. Eu não nasci num lar evangélico. Eu me converti tem 8 anos. Muito E bem. com 1 ano de convertida, eu fui separada, consagrada, ungida, e vocês coloquem as denominações que vocês quiserem, a missionária. Tem a ver com eu ser filho de cristão? Nascer no lar evangélico? Não tem. Boa. Tem a ver com o que o Espírito Santo fez na minha vida, que mostrou, revelou, A boa obra. abriu a obra, e aí Foi feita na então sua veio... E aí Um você peso. que está vendo aí, eu não sou jovem, já tenho 30, 40 anos. E Como não assim? tenho Como maturidade. assim? Vai. Como assim, Yuri? Eu Eu não- tenho 30 anos. Eu não sou jovem, eu tenho 30 anos. Como assim? Não, Yuri, a gente Explica esse entrou, negócio. né, a gente entrou agora no... Nunca é tarde para você adquirir a maturidade. Nunca é tarde. Nunca. Muito tarde. bem. Porque a Para maturidade, todas as idades. Está liberado. a maturidade é algo vivido, algo que você vai te trazer experiência. Então, não importa a idade. Boa colocação. Então, a maturidade, ela é viva. Sim. Ela é viva. Ela é viva. Porque não é algo que você tem ali. Não, hoje eu vou vestir minha camiseta de maturidade aqui, vou para o culto, vou viver minha vida. Sim. Depois que eu tomar um banho, eu não sei se eu ainda vou permanecer maduro, mas... Mas amém, né? Amém. Então, ela é viva, ela Sim. é algo que se move. Poderíamos até citar que é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, né, através da minha vida. Eu a creio maturidade. que é mais ou menos isso. É a revelação, é a manifestação. Porque todo ser humano, vai demonstrar. independente se serve a Deus ou não, ele revela e manifesta a glória de Deus na vida dele. Porque ele é um ser vivente, Ele é um ser vivente. a imagem e semelhança de Deus. Então, logo, ele tem propriedades, né? Propriedades da parte do Senhor. A exemplo que a gente sabe que tem ateus que são grandes governantes, homens que negam a Deus, mas que são prósperos, são maduros, são experientes, mas tem esse aspecto de não servir, não acreditar e amém. Mas ele não deixa de revelar a glória de Deus, né? Porque todos fomos chamados, certo? Com certeza. E ele morreu por todos, então não vai ter aqui, não, esse ser humano aqui, ele não tem a luz de Deus, não tem parte com Deus, né? Ele pode não ter comunhão com Deus, mas todos os seres humanos, de forma incondicional, né, trazem consigo a manifestação da existência de Deus, o fôlego de vida, né? Mas o que vai diferenciar, de fato, desse indivíduo que é maduro e não está na igreja, até um ateu de repente, né, que nega a existência de Deus, o sacrifício de Cristo Jesus, para esse indivíduo
que está dentro da igreja, que está buscando, que está em comunhão com o Espírito Santo, cumprindo com seus deveres, cumprindo com a sua profissão de fé. O que diferencia a maturidade deste indivíduo para esse que está fora da igreja? Difícil, hein? Uau. E aí, galera, será que não E aí? Estamos aceitando ajudas universitárias aqui no momento. Dá um comentário aí. Boa, comenta aí. Comenta, ajuda. Mas assim, isso foi um bom ponto da maturidade. Será que os ímpios também têm maturidade? Certo. E hoje nós estamos aqui no ponto do jovem cristão. Você não pode esquecer isso, que o nosso ponto hoje é a maturidade e o jovem cristão. E o evangelista Felipe foi bem... Até gostei desse ponto. E os de fora, os ímpios, podem ter maturidade também? Tem maturidade? Tem maturidade. E se sentem maduros. Até mesmo quem está dentro da igreja, às vezes, pode se sentir maduro. E é onde eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Boa. Lá em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios, na verdade, 1 Coríntios 13, 11. Diz assim... quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu sou homem. Então, deixei de lado todas as coisas de menino. As práticas da coisa de menino. Passado. Que é o que liga com isso aqui. Lá em 1 Coríntios 3, diz assim: quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como as pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebês, no que tange a experiência com o Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ela. Mesmo agora, ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda a inveja e divisa existente entre vocês, que ainda são mundanos e que vivem segundo padrões meramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sigo Paulo, e outro, eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a confiar, por meio de um de nós ou de outro. Eu plantei a semente, Apolo a regou, mas foi Deus quem fez crescer. Trazendo então para Paulo, Paulo era maduro antes dele ser chamado para ser. Só que ele era maduro sem Deus. E hoje, Ele hoje nós podemos dizer, é o melhor exemplo para a gente hoje de maturidade. tem pessoas dentro da igreja que têm a mesma maturidade dos ímpios, que ainda agem como bebê, como crianças. Por quê? Porque o dever nosso de cristão é primeiramente conquistar a maturidade espiritual. Boa. Conquistar a maturidade espiritual. E para isso eu digo ser maduro, mas dentro da igreja tem contendas, tem brigas, tem discussão com o irmão. Tem não. Não tem, né? Mas me perdoe. Não, a gente foi uma falha aqui de comunicação. Só em Nárnia. Então, assim, é da mesma forma do que um ímpio se converter, ele se diz ser maduro, mas dentro da igreja ele não tem a comunhão com o irmão, não sabe lidar com situações que acontecem e acaba intrigando com o irmão. Tudo isso é maturidade. E hoje não é apenas só dizer, eu sou maduro. E como é que eu vou conseguir então lidar com isso? Eu sou muito sangue quente. Buscar a palavra. Para que é melhor? Desenvolver o fruto do Espírito. Sim. Né? Você vai ler a palavra. Quer dizer, então, que os maduros não são fofoqueiros na igreja. Não vou entrar nessa parte. Não, então. Glória. Nem fala mal do irmão. Não. Não, então tá bom. Só um aspecto de maturidade. Aí, quem... Não, só pra gente deixar claro, para todo mundo aqui entender, né? Amém. Que não, então tá bom. Então todo mundo hoje é maduro, graças a Deus. Mas muito bem. Outro aspecto, então, que a gente poderia ponderar sobre a questão que vai diferenciar esse indivíduo, e aí a gente tem esse aspecto de Paulo, essa fala, né, dele dizendo, né, falou assim, eu queria até dar alimento mais sólido, eu queria dar conteúdo aqui para a gente transcender, entrar no céu, mas vocês não estão maduros o suficientes para eu entrar aqui com a palavra aqui de forma tal que nós possamos ir para outro estágio, outro nível, de qual Paulo com certeza já vivia, experimentava ali na presença do Senhor, mas que a igreja de Corinto não estava preparada porque não tinha
E outra coisa. Maturidade. Espírito Santo agora. Ó. Bateu. Amém. Acendeu a luzinha. Porque tem muitas pregações que alguns entendam e outros não. Por quê? Não tem o conhecimento, não tem da palavra. Aí eu venho pro culto, evangelista, fala, Deus não fala comigo, não me toca, eu não sinto a presença. Mas será que a gente está buscando? Será que eu não estou só vindo pro culto? Vou pro culto hoje. De forma mecânica. Mecânica. Boa. Eu estou indo para a igreja, por que eu vou orar em casa? Uai, você vai para a igreja, você não quer receber do Senhor? Você ora, Senhor, eu abro meu coração para ti. Deus não é invasivo. Ele jamais vai invadir o seu ser, o seu coração. Ele vai pedir que você peça que ele entre. Ele não é invasivo. Eu vou corrigir o Yuri. Corrija, minha irmã. A visão de você ir para a igreja para pedir já está errado. Já é falta de maturidade. Quando você entende que o Senhor é Ele que te dá, é Ele que te faz, então você está indo para a igreja para entregar a Ele. Porque o culto, certo? O culto, né? Nós temos outras reuniões que são próprias para isso, certo? Certo. Então nós temos o culto, especialmente nós temos aqui na nossa igreja, aos domingos, 18h30, um culto, né? Que é o nosso culto, que é dito como o principal culto, mas é porque a igreja ela se prepara, né? Todos os membros da igreja tentam estar reunidos nesse culto, que é o nosso culto de celebração. E aí nós temos outros cultos próprios para outras atividades, né? E que são denominados assim, até para o desenvolvimento espiritual da própria igreja. Mas, em especial, este culto de celebração é o culto próprio para isso. Só que, muitas vezes, né? E aí a gente entra até nessa questão dos imaturos, Sim. a falta de maturidade. Não, e o que eu falei no pedir, na verdade, assim, espiritualmente. Sim. Porque eu falo, Senhor, porque Deus não fala comigo, não me toca. Mas é porque você não busca o entendimento. Não, isso. Hoje, pra gente ter sabedoria, a gente tem que ter intimidade com Deus. E para mim ter intimidade com o Senhor é através do conhecimento da palavra e da oração, que é onde liga. Boa. Muito bom. Então, tudo não adianta você só fazer alguma coisa, tem que ser tudo. Tem que ser completo. Tem que ser completo e constante. Então, esse seria outro aspecto que a gente poderia falar sobre essa questão da diferenciação, porque aqui a gente está falando agora, a gente criou um terceiro elemento. Nós temos aquela pessoa que não pertence à igreja, nós temos aquela pessoa que está na igreja, mas não tem maturidade espiritual ainda, porque é recém-chegado, porque não busca intimidade, não busca um desenvolvimento, não estuda a palavra, que é, às vezes, ainda está naquela... É um neófito, né? Um neófito acabou de chegar na igreja, ainda não tem uma fé consolidada, ainda não tem um conhecimento suficiente para poder se desenvolver, certo? Para poder discernir que o culto de celebração é um culto para entregar uma adoração. E Deus, pela sua infinita misericórdia, acaba nos entregando muito mais do que nós deixamos no altar do Senhor. Então, por falta de maturidade, acaba acontecendo isso. E nós temos já aquele obreiro, aquele irmão, aquele que está servindo ao Senhor, né? Às vezes ele não tem uma atividade eclesiástica aqui, mas ele já está na igreja, ele tem maturidade espiritual para entender, para discernir as coisas. Mas aí eu vejo um elemento aqui importante que eu acho que cabe citar, e aí a gente vai citar mais uma vez Paulo, que diferencia a vida daquela pessoa que está fora da igreja para quem está dentro da igreja. Diga-se de passagem, é de fato o aspecto da maturidade espiritual, né? Elencar a vida espiritual sobre cada circunstância, cada atividade da sua vida, né? Cada área da sua vida, emocional, financeira, espiritual, familiar, e por aí vai, né? Existem alguns estudiosos que determinam, ali estabelecem, né, que existem 11 pilares para a vida, né, e entre eles um é o espiritual. Mas eu entendo que a diferença da maturidade daqueles que estão do lado de fora da igreja para aqueles que estão dentro da igreja é de fato então a vida espiritual. E aí Paulo vem dizer, né, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E aí, então, poderíamos, então, aqui dizer que o fato de carregar a vida espiritual para cada área da vida é o que vai diferenciar a maturidade do jovem cristão que não se direciona por suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. A exemplo do filho pródigo, né? Com relação a isso, seria isso, Marcela? Vamos trazer para os dias de hoje. Perfeito. Eu já estou na área há 13 anos. 13 anos exercendo uma profissão. Que por essa falta, por essa diferença de quem está no mundo e de quem é cristão, e eu me formei e eu não era cristã, então você acaba fazendo umas coisas meio que para prejudicar o próximo. Você acaba fazendo uns atos errados. Então, o que te difere daquele que é e não é cristão? Hoje, os meus pacientes, eles têm que ver em mim o caráter de Cristo. Boa. Que independente se aquele diagnóstico que outro dentista deu, se eu sei que está errado, eu tenho que falar que está errado. Porque se eu concordar com a mentira, eu não estou sendo cristã. Então, o que difere de fato é o caráter de Cristo. Hoje você vai saber quem é maduro espiritual, de quem está no mundo, de quem está cristão, pelo caráter de Cristo. Sede meus imitadores. Então, é no seu comportamento, é no dia a dia, é no relacionamento, né? Se você namora e você segue os padrões de Deus, você está namorando de maturidade. Isso. O que difere é o que o senhor falou. Tem outra dentista, outra pessoa, outro consultório, é dentista também. A Marcela também é dentista. Sou paciente, vou lá consultar nas duas. Qual a diferença? A outra tem conhecimento, tem maturidade no trabalho. Ela também. Mas qual a diferença? Ela tem maturidade espiritual. Boa. Ela tem maturidade espiritual. Mas aí vocês tocaram agora num aspecto muito interessante, porque nós estamos trazendo não só o aspecto do jovem cristão dentro da igreja. Porque fora, ser crente dentro da igreja é relativamente fácil. Muito fácil. É relativamente Ainda fácil. mais só domingo e sábado. Sábado. E por isso... Às vezes no sábado, né, jovem? A gente tá... Né? E por sábado, 20 horas, a Shalom. E por isso que nós falamos tanto da maturidade espiritual. Porque eu, sem ela, vai ser difícil lá fora agir com maturidade. Boa. Vai ser difícil. Mas aí a Marcela trouxe um aspecto, né? Ela tem 13, mas tem 8 de conversão, não é isso? Isso. E aí, Marcela, você tocou num assunto que me chama muita atenção por conta de alguns testemunhos que eu já vi. Então, você entrou na sua carreira muito concorrida, acho que no momento em que estava no auge da odontologia, né? Então, dentistas se formando em todo o Brasil, em todos os lugares do Brasil, em todos os estados. E então a concorrência crescendo de forma exacerbada, clínicas e mais clínicas sendo abertas todos os dias. Então, cresceu muito a concorrência nesse período em que você se formou, né? Que você estava se formando ali, a concorrência estava em expansão, né? O crescimento desse tipo de serviço, dessa atividade, né? Então você traz assim, que ali naquele momento em que você ainda não comungava de ter uma comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, né? Que você nem não saber quem era. Nem saber quem era, né? Só de ouvir falar, né? Lá longe. E aí existe ali uma concorrência desleal. Uma concorrência desleal. E aí, Yuri, você é empresário, junto com seu pai, né? Como lidar com isso, com essa concorrência, que é própria, isso é muito próprio do capitalismo, certo? Né? O mercado capitalista, ele não pisca, ele não dorme e é um leão comendo outro leão, porque todo mundo quer o seu espaço, como diz, né? Todo mundo quer seu espaço ao sol. Com certeza. Né? Então, como lidar com essas intempéries sem manchar o seu caráter cristão? Vai falar primeiro? Pode falar. Não, você agora é empresário. Então, tem como manter o ramo dos negócios? Eu creio que até no meu ramo é mais difícil que o da missionária Marcela ainda. Porque o meu tem muita concorrência em si. Porque nem sempre são os mesmos clientes. É pessoal de todo lugar, de fora.
E sempre que alguém solicita, o que ele manda para você, ele manda para mais 3, mais 2, De forma simultânea, né? de forma simultânea. Então você tem que ganhar aquele orçamento. E muitas pessoas hoje têm o jeitinho brasileiro, né? Ah, vou te ajeitar. Próprio da nossa cultura brasileira, sim, né? Sim, pega por tanto que eu vou te passar um pouquinho e aí, né, fecha comigo. E acaba que o seu serviço você não faz por conta de outro que agiu de má fé, está trabalhando totalmente errado. Então, assim, tudo isso hoje é visto com caráter também. Com caráter, que nem a Marcela já falou. Com certeza. O cliente vê o caráter em você. Então, basta você ter o discernimento, né? Você buscar isso, para que você sempre saiba lidar com a situação. Saiba lidar com a situação e jamais, o mais importante de você ter maturidade, que você não desanime com essas situações. Porque você tem que saber que você é escolhido, você é do Senhor. Então, isso não pode abaixar você ou falar que você é menos, né? Sim. Sempre tá à frente, porque só uma coisa de você estar na frente é por você ser do Senhor e ter ali um caráter e a pessoa ver Jesus em você. Só completando o que o Yuri disse, por exemplo, a concorrência e esse caráter, esse posicionamento, ele tem que ser independente também do financeiro. Esse jeitinho brasileiro é porque normalmente você está visando o ter, em vez do ser. Então, quando você passa a fazer como Cristo, a olhar o ser humano como o ser e não o ter, você começa, então, a não dar o jeitinho brasileiro, a não extorquir ou a não fazer uma prática errada. A não aceitar o mais fácil, a não... Mas, doutora Marcela, mas aí eu não vou ganhar dinheiro, paguei a faculdade tantos anos, investi e tal. Irmão, não tem coisa melhor do que você dormir com a cabeça no travesseiro em paz, de algo que você fez. Aí eles devem estar se perguntando, né? Mas isso aí vocês estão falando de caráter, não tem nada a ver com maturidade. Mas é eu que te falo. Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque para você não abaixar a cabeça e saber lidar com isso, você tem que ter maturidade para saber que o melhor do Senhor está por vir. Porque Boa. os planos deles são muito maiores que os nossos. Então, às vezes, eu perdi vários serviços aqui por conta de outros, da concorrência. Mas é porque Deus está abrindo uma porta muito maior para você. Isso bem aí. maior. Que vai Bem. te surpreender. Você vai depois pedir perdão. Ô Senhor, me perdoa por eu ter sido ganancioso, ter sido murmurão. Só fechando. Paulo, em Filipenses 4, ele diz assim, versículo 12. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas. Eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Versículo 13. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Aqui, Paulo já estava maduro. De tudo que ele passou com Cristo. Então, hoje, um cristão maduro pode dizer isso. Pode dizer ou não? E outra, maturidade, a gente não precisa ser individualista. Porque, que nem eu já li Com aqui certeza. em 1 Coríntios 3, lá no finalzinho, fala assim: eu plantei a semente, Apolo a regou, mas foi Deus quem fez a crescer. Então, nós sempre temos que estar ajudando também, fazer parte do processo. Porque de uma forma que eu passei, o meu irmão que já passou e tem uma maturidade espiritual, ele pode me ajudar. E eu estou passando pela prova, estou adquirindo. Mas eu tenho alguém ali também que já passou, entende e vai saber me auxiliar naquilo. Até para minimizar Sim. isso. Né? Sim. Então, uau, vocês estão pesados, viu? E só voltando lá atrás, uma coisa que a Marcela corrigiu aqui, do pedir, que ela falou, né, que a gente está errado em não... Só de ir para a igreja pensando só no pedir e ter algo de Sim, volta, sim. você já está Ah, tá. errado. E para a gente saber disso, precisa ter maturidade.
Com certeza. A maturidade vai ser um direcionador, vai ser um balizamento da minha fé. E aí, para poder saber o momento de agir, de vão comportar, perguntar pra de gente, manifestar. Como é que eu preciso ter maturidade para me aprender a ter maturidade? É a maturidade espiritual. É o que você não deve cessar de pedir, que é a capacitação, entendimento, intimidade com o Senhor, humildade, sabedoria. Isso sim você tem que pedir constantemente para o Senhor. Senhor, me capacita, me dê entendimento, me dê sabedoria. E você, ao mesmo tempo, não só pedir, exercer. Boa. Ler a palavra. Boa. O exercício. Sim. O exercício daquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho buscado, que eu tenho Sim. recebido. Porque os nossos sermões, eles não são sermões apenas para poder te motivar. Não são motivacionais. Sim. Eles são instruções. Certo? E é que nem eu estudar. Eu quero passar, mas não estudei. Só vou ficar orando. Uai. Desse jeito. Boa. Vai cair do céu a resposta. Vai cair do céu, não. Da mesma forma que você busca a intimidade com o Senhor, busca capacitação, como é que você vai pregar ou, sei lá, falar com uma pessoa, discutir um assunto com ela, sendo que você pediu, mas não entrou, não leu, não adquiriu ali? Então, Yuri, eu não vou muito longe, não. Como que você vai demonstrar que você aprendeu na palavra? Eu vou num simples fato. Amar o próximo. Sim. boa. Um exemplo simples. Você não ama o seu próximo e está dizendo que está cumprindo a palavra. E está maduro. Maduro. Já está errado daí. Então, Alguma coisa de errado não está certo. Vamos colocar em pauta, né? Então, o caminho para poder eu adquirir, conquistar maturidade, sendo um JS, sendo um jovem cristão, então, por intermédio da palavra, do jejum, Sim. da oração, da comunhão. Da prática da palavra. E da prática da palavra. E Com tudo. certeza. Esses daí são... E a constância. Não adianta você... Essa é a palavra. Você fazer tudo isso só quando você Maturidade está barra precisando constância. ou querendo. Então, tem que ter a constância. Eu acredito que esse seja o grande desafio da nossa geração. É o grande desafio desta geração, da geração miojo. De não ser constante. De não ser constante. E o pior, querer saber de tudo sem saber de nada. Ui. Eu... Fiquem aí, galera. Não sai não, galera. E aí encerramos aqui. Não desativem. Ainda não é o fim. Não é o fim. Porque eu tenho um exemplo, eu mesmo. Tipo, eu aprendi a dirigir, eu tinha 9 anos de idade. Os ônibus do meu pai eu aprendi, eu tinha 13 anos de idade. E eu aprendi teimando, porque meu pai não deixava. Mas eu era muito curioso, os motoristas chegavam lá, eu perguntava, o que é isso aqui, o que é isso aqui? Ah, não tem muito segredo não. Então tem isso aqui de diferente, é só eu ver o tamanho e tal, beleza. E assim, você sempre tem que ter a humildade de saber escutar. Sempre. Porque por mais que eu sei de tudo, eu estou na profissão há 1000 anos, mas sempre vai ter algo que talvez seja mais fácil de outro jeito, seja menos doloroso. Que em todo esse tempo que você esteve ali, você não teve essa experiência, não viu por esse lado. Humildade de aprender. Humildade de aprender. Humildade de aprender. E é um sinal, um reflexo de maturidade. Com certeza. Sim, a maturidade, por exemplo. A gente tem que saber, lógico, as pessoas que a gente vai ouvir, que a gente vai receber conselhos. Você casou, aí vem um divorciado de 3 casamentos aí para trás querer te dar um conselho. Por favor, não vai... Não vai, né? Vamos... Não rola. Não precisa nem ter muita maturidade para poder entender saber que não, então, assim, não deu certo. Não é a pessoa mais apropriada para tal, né? Sim, então, assim, às vezes a gente julga muitos senhores, senhoras. É idoso, não sabe de nada. Mas aí é onde a gente peca. Porque eles passaram por muitas coisas. E um casal da nossa igreja, por exemplo, o pastor Edilson e a pastora Welma. Todo mundo, quando vai falar de família ou casamento, já vê na cara assim, pastor Edilson e pastor Welma. Referência. São pessoas
que têm experiência, que são sábias, têm sabedoria, têm discernimento no assunto. Aí não adianta, eu casei, sou recém-casado, tá difícil, vou caçar um que casou tem 2 anos. Não, desmerecendo aquele porque é mais de idade ou algo assim. O próprio Salomão vem falar que os cabelos brancos, né? Os cabelos brancos são adquiridos com a sabedoria. É um reflexo, é um sinal de que você deve ao menos dar ouvidos e pesar aquilo que aquela pessoa tem. Lógico, não é qualquer cabeça branca que vai ser uma referência positiva para isso, mas é importante a gente... Então fica uma dica aqui para o JS. Procurem dicas, conselhos dos seus líderes e não no mundo, internet, não. Procurem. Dr. Google, não. Nós aqui da Assembleia de Deus Shalom, nós temos, sem sombra de dúvida, 2 casais, claro, nós temos outros, mas 2 casais que hoje, igual o Yuri já disse, pastor Edilson e pastor Welman, em questão de casamento e de ministério. Sem sombra de dúvida, nosso pastor Hermes, há 50 e sei lá quantos anos. E larará. E isso é honra. Então, honrar os nossos líderes. Também é sinal de maturidade. É sinal de maturidade. Não adianta... Humildade, né? Humildade e honra. Você está debaixo da bênção e quer buscar fora. Sendo que a tua bênção está aqui dentro. Boa. Então, isso é ter maturidade. Boa. Bom, vocês tocaram em 2 assuntos aqui muito pertinentes a esta pergunta. A gente tem falado sobre maturidade, como adquirir, qual o preço da maturidade, né? Que é uma busca, né? Uma dedicação, porque tem que ser dedicado à leitura da palavra, às devocionais, a congregar, porque tudo isso tem um preço, né? E é a moeda mais cara que existe. Porque demanda tempo. Demanda tempo. É a moeda mais cara do mundo, é o tempo. Mais preciosa do que ela, só o sangue de Jesus. Né? Graças a Deus. Então já pega aí, não somos maduros o suficiente. Não temos isso, né? Só de você falar que eu sou maduro demais, você já até... É como a humildade, né? A humildade é aquilo quando você acha que tem. Não, eu sou humilde. Obrigado. É igual pecado. Acabou de perder é igual pecado. a humildade. Eu não tenho pecado. Já está pecando. Já tá pecando. Pronto. Então vamos... Finalizou. Mas, e qual que é o preço? Qual é o preço da falta de maturidade? Qual é o preço da falta da maturidade? Pecado? A falta da maturidade é o que a gente já falou aqui. O que ela pode ocasionar? Todos nós já sabemos que para a gente ser maduro, a gente tem que ter maturidade espiritual. Isso é fato. Todos nós já foi batido muito na tecla isso. E vou ser bem breve, bem simples. E vou só repetir o que eu já disse. Se eu não tenho maturidade espiritual, eu perdi ela, não tenho mais aquilo, eu não vou saber lidar com a minha vida secular. Não vou saber lidar na minha área familiar, na meu área de trabalho, amigos. Você vai ficar vulnerável. Trazendo em outras palavras, se você não está recebendo a orientação, o discernimento de Deus, do Espírito Santo, você fica vulnerável a cair no pecado de maneira mais fácil. Esse, para mim, hoje é uma das marcas mais registradas da falta de maturidade dentro das igrejas. Estou querendo dizer dentro das igrejas. Marcelo, mas eu era muito maduro. Eu era muito maduro. A minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, o meu relacionamento é uma bênção. Eu sou na igreja, faço essa obra. E por que está dando tudo errado? Porque deixou de ter a constância. Deixou de ter a constância. Deixou de ouvir a voz de Deus. E aí é onde está o erro. A gente acha que sabe demais, deixa de buscar, para ali, acabou. Aí corta. E aí é onde você vai se perdendo. Porque cada dia que passa as coisas vão se atualizando. E hoje, no mundo de hoje, não está fácil ser crente. Então, se todos os dias você não fortificar a sua fé, vai ser cada dia mais fácil de você pecar. Com certeza. Então,
é um conjunto de regras. Então, eu tenho que ter uma vida cristã plena para poder viver. Sempre uma coisa vai levar a outra. Conjunto, né? Um conjunto de ações, de circunstâncias que vão também produzir a minha... Assim como eu vou alcançar a sabedoria da qual eu devo buscar, né? E em especial se você não viu, não assistiu, nós temos a nossa série de sabedoria. Falamos um mês inteiro sobre isso. Vai no nosso canal da Deixalon TV e procura lá Papo JS, série Sabedoria. E vale muito a pena porque tem um conteúdo muito bom lá e tem tudo a ver com tudo que estamos falando hoje sobre Tudo a ver. maturidade. Mas, e aí? Vocês, empresários, jovens, já caminhando aí para outras fases da vida, né? Mas, e aí? Estamos num momento pós-pandemia, onde aquilo que é comum está sendo dito como normal, natural. Vale de fato a pena buscar essa maturidade, ser um jovem cristão maduro espiritualmente, ou não? Isso vale a pena? Vale a pena passar por tudo isso que nós falamos até agora, ter essa vida de comunhão, de busca? Você como um profissional que tem sua especialidade, tem, né, em especial na parte de ser dentista, né, apesar das suas outras atividades, vale a pena, Marcela, pagar esse preço? Porque muitas vezes ele é um preço de renúncia, né, porque às vezes você vai deixar de fazer um bom negócio financeiro para você poder manter o seu caráter, o caráter cristão, a sua sabedoria, a sua hombridade. Vale a pena? Vale muito a pena. Mesmo? Mesmo, porque o amor de Deus que é derramado sobre nossas vidas, quando nós estamos nessa renúncia, quando nós estamos vivendo a palavra de fato, não tem como comparar. A paz, essa alegria, e isso é o que te motiva a continuar a viver. Então, vale a pena, sim, renunciar. E para você entender isso, quando você tiver a maturidade espiritual, você vai saber que o retorno de Deus é tremendo. Vale muito a pena. Porque quando a gente menos espera, Deus surpreende. Ele vem com boas novas. Então, supera, provê. E ainda que não tenha, Ele está ali. Tá ali. Junto com você. E a maturidade é você saber que pode faltar, mas Ele não vai deixar passar pela necessidade. Não vai... Pode ficar ralinho ali. Mas vai ter. E eu tiro como exemplo eu mesmo. Eu tinha todos os motivos para não estar aqui hoje, ou todos os motivos para não ir num culto de sábado, um culto JS, um culto de domingo. Porque, eu trabalho, chego em casa, eu tenho trabalho, eu namoro e tem a parte da igreja. Então, como tudo isso, né? Mas isso tudo só vai de você mesmo. Não adianta eu falar tudo isso aqui, nós três, bater esse papo todo aqui hoje. Você tá com tudo na mão, o cardápio na mão, mas você não agir. Não adianta. Boa. Não adianta eu querer te ajudar, pegar na sua mãozinha, e não adianta. Porque tudo vai da gente. Então, se eu não me empenhar, se eu não botar força de querer e falar, não, hoje eu vou, estou cansado, estou baqueado, mas hoje eu vou. Então, você ter maturidade, você vai ver que isso é satisfatório. É satisfatório, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, você vai estar com a presença. E diga-se de passagem, parece que justamente esses são os melhores, não é? Sim. Aquele que você está mais cansado. Quando você está mais cansado, quando você está mais abatido, fala assim, hoje eu podia ficar aqui em casa e não fazer nada, ficar só olhando para o relógio e ver a hora passar. Sim. E justamente nisso. E seria justo, Sim. Não é? Seria justo, depois de uma jornada de trabalho, sua empresa, exército, plantão,
né? E TAF, um dia de TAF, então, Chegar em casa morto. morto, moído, teria todos e seria justo, mas ainda assim, Sim. abrir mão, falar, não, abrir mão do meu descanso aqui por 1, 2, 3 horas para estar em comunhão com a igreja. E parece que é algo extraordinário. Não tem... Quem já viveu... eu queria citar isso, que eu acho que é próprio de quem alcança maturidade espiritual. Jó, citar Jó aqui. Né? De ter esse entendimento, esse feeling de pegar isso. Quando Jó diz, Senhor, eu te conhecia, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Pega aí. É próprio de quem alcançou maturidade. Eu tenho vivido isso na minha vida, de desfrutar da palavra, de ver a palavra viva na minha vida, a exemplo disso. Sabe, de circunstâncias e situações em que a gente obedece, a gente se posiciona no trabalho, em casa, na sociedade, na própria igreja, né, de forma conforme a palavra instrui, mesmo com dor de estômago, às vezes de raiva, por conta de uma circunstância, mas você se posiciona. E ali o Senhor vem e manifesta. E aí agora eu cito aqui Filipenses, né? E a paz que excede a todo entendimento, ela vai tomar conta do teu coração e da tua mente. Então, vai tomar conta dos teus pensamentos, vai te tranquilizar. E aquela ira, aquela raiva, aquela circunstância, aquele medo, né? Nós estamos vivendo um momento de muito medo, de muita incerteza no mundo. Isso vai gerar. E isso é um sinal da manifestação de uma maturidade espiritual. Que, diga-se de passagem, missionário Marcelo, a gente não precisa estar 200 anos dentro da igreja para poder viver. E aí a gente pode aqui falar que depende muito do tempo que se investe na leitura da palavra, na oração, no jejum, na comunhão. E para fechar, o quão é importante a gente ter maturidade, porque não é porque eu sou maduro ou tenho maturidade espiritual que vai ter momentos que a gente não vai perder a cabeça, que vai falar algo errado, vai fazer algo errado. Mas você vai ter a maturidade de pedir o perdão. Essa foi Eita, ponto-chave. da glória! Vai ter a maturidade. Pegou essa, João? Essa foi poderosa, hein? Vai ter a maturidade de pedir o perdão. Então, Maturidade vai te auxiliar, mesmo diante de uma circunstância ruim, a voltar ali e a se posicionar como um verdadeiro Não. cristão. É onde volta, né? É. É o reconhecimento, é a humildade de pedir perdão. Nunca vai ser fácil você... Mas se você buscar, Se posicionar. quando você errar, Boa. você vai estar ali sábio em outro aspecto para ir lá pedir perdão e renunciar ao que você fez de errado. Muito bom. É onde difere, né? A maturidade espiritual, por exemplo, se hoje você cai, dá um deslize, uma voltinha, e se você não tem maturidade espiritual, você acaba de se afundar ali. Se perde ali naquela... Ali mesmo você já vai para frente. Pede E o aí, perdão, pô, mas amanhã faz de novo. Como eu costumo falar para os jovens, e insisto, não é todos os dias de nossas vidas que vamos acordar sorrindo belamente para as paredes. não Vai ter mesmo. aquele dia que a gente vai acordar com dor de barriga, que vai estar enjoado, vai estar de mau humor, dormiu por cima do braço, acordou chateado. Né? Mas aí a gente precisa ter a maturidade para não deixar isso ser motivo para vomitar em cima das pessoas, né? Aquele mal-estar que eu estou sentindo naquele dia, porque também é falta de maturidade. E agir dessa ainda que maneira, né? aconteça, se de acontecer disso, volte lá e peça perdão. Boa. Porque pedir perdão é algo assim muito difícil de falar, e já fica aqui a dica para o próximo mês.
Muito bem. Falar sobre perdão não é fácil. Boa. E muitos não entendem que o perdão ele tem que ser pedido, e para pedir é sinal de maturidade. Porque não é todo mundo hoje em dia que pede perdão, não. Né? Ainda mais uma geração aí que todos estão se atropelando, o jeitinho brasileiro. Eu falo em todas as áreas. Você vai lá, comete, tô nem aí, e segue. E outra, um caso que O tempo cuida, o tempo sara. O Isso tempo aí. sara. Um caso que acontece muito é, às vezes, mesmo da gente estar certo, a pessoa não tem maturidade e não vai vir te pedir perdão. Então, para você que é um jovem cristão, Isso. você tem que ter comunhão. E para isso, aquela pessoa vai ter que liberar perdão na sua vida. Então, você tem que Boa. ter a maturidade de ir lá pedir o perdão, mesmo Se você o outro estando não for certo, maduro, pelo menos você tem que ser maduro. você tem que ir lá porque ele vai ver o seu caráter, vai refletir nele, ele vai ficar, caramba. Antes da gente partir Porque no fundo ele sabe que vai para as ter errado. considerações finais e aqui a gente citar isso, eu creio que uma das passagens mais lindas sobre o ministério é o Sermão do Monte. Eu sou apaixonado no Sermão do Monte. E ali o Senhor Jesus faz algumas pontuações, né, sobre isso, né? E em especial sobre a oferta, que eu acho sensacional. Ele fala assim, quando fores entregar tua oferta no altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar. Vai lá, te conserta com ele. Aí depois você volta e termina de apresentar a tua adoração. Certo? E aí ele fala assim, se alguém te pelejar contra ti e tentar arrancar a tua túnica, deixa também com ele a capa. Né? E se alguém te bater do lado direito, Maturidade. oferece o esquerdo também. Isso é só maduro para fazer isso. Maturidade. Pensa um podcast pesado. E já fica a temática do próximo mês. Perdão. Missionária Marcela, obrigado pela participação e quero aqui te pedir, faça suas considerações finais aos nossos JS, seus agradecimentos. Não só para os nossos jovens, mas para você, cristão, que ouviu tudo aqui. Não, mas eu tenho uma dúvida, um comentário. Coloque aí, né, que a gente vai estar respondendo. Muito bom. Mas busque constantemente esta maturidade. Boa. Oração, leitura da palavra, jejum, praticar a palavra e constância. Vale muito a pena. Constância. E quando você aprende quando você se torna maduro no espiritual, todas as outras áreas da sua vida vão se tornar complementares daquilo que o seu Deus quer realizar na sua vida. Então você vai conseguir executar com excelência em todas as áreas. Fica a nossa dica. Não é fácil ser cristão maduro nos dias de hoje, porque o pecado ele está à porta todos os dias, pelas diversas oportunidades que nos aparecem. Porém, vale a pena. Fica aqui as minhas considerações finais. Vale a pena. Bom. E aí, Diácono Yuri, suas considerações finais para os nossos jovens e todos os Nossa irmãos que missionária estão aqui. falou tudo aí. Ela não deixou pra mim. Mas completa. Mas, primeiramente, queria agradecer demais estar nesse Papo JS. Fica a minha Muito gratidão bom. também pelo Tem convite. água mesmo, galera. Tem água dentro da xícarazinha. Sempre Muito bem. aqueles programas chiques, não tem? Que tem as xícarazinhas. As canequinhas aqui e tal. Mas, um recadinho que eu deixo pra você. Nunca deixe de ser constante em qualquer área que você seja. Principalmente, busque a maturidade espiritual. Boa. Porque quem tem maturidade espiritual tem intimidade com o Senhor. E no dia que você tiver em uma área que você não sabe lidar ou talvez não tenha maturidade, você vai ter intimidade para pedir ao Senhor que te ajude naquela situação. Com certeza. Então não Boa. deixe de buscar, orar e praticar. Seja constante. Gostaria de agradecer meu líder, top, evangelista Felipe Melo Muito e bom. família, minha parceira
Marcela Leocádio. Tamo junto. Nossos pastores presidentes, pastor Hermes, pastor Ezi, eles acompanham aí o Papo JS, né? Sempre. Agradecer, foi uma honra estar aqui hoje colaborando um pouquinho dos nossos conhecimentos. Muito bom. Eu é que agradeço. E antes, né, de a gente partir aqui para o nosso encerramento, o fechamento do nosso Papo JS, vamos terminar como de costume. E aqui gostaria de pedir ao senhor Diácono Yuri Bezerra Pastor Yuri. que Forte. pudesse fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos dê maturidade, que possamos alcançar maturidade através do seu Espírito Santo. Amém? Amém. Amém? Vamos orar. Vai falar alguma coisa ainda, minha missionária? Você é demais, né? Gente, esse é um líder maduro. Apostem nesse menino Sou que nada, vai longe. Sou nadinha. Só mais uma vez agradecer, né? Agradecer ao Felipe Melo, Maiara Melo, Amém. toda essa diretoria JS, pelo convite, pela nossa igreja, pela confiança. E qualquer coisa, nós estamos aqui para dar uma dica para vocês. Sim, e vocês aí, ó, acompanham, porque essa galera é top. Só vem novidade bom. aí, só vem novidade aí. Muito bom. Então vamos orar, né? Vamos lá. Amém. Senhor, meu Deus, o Pai, estamos aqui, meu Deus, o Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para agradecer Amém, o Teu nome, ó Jesus. Pai. Estamos aqui, ó Deus, lendo a Tua palavra, ó Pai, discutindo a Tua palavra, Pai, estudando, compartilhando contigo, com as pessoas, ó Deus. Papai querido, que tudo que foi falado aqui hoje, Pai, venha ser praticado, Papai, com cada pessoa que esteja assistindo, Papai, esse Papo JS, ó Deus, seja edificado em nome do Senhor Jesus, ó Papai querido. O Senhor venha alcançar todos aqueles, ó Deus. Papai querido, o Senhor venha nos estar capacitando, venha nos dar entendimento, sabedoria, ó Pai, para que nós possamos ter maturidade, ó Papai querido. Papai querido, que nós possamos estar lendo a Tua palavra, Papai, estar Te buscando a intimidade contigo, Pai. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, Papai. Nós encerramos esse Papo JS debaixo da Tua bênção, Papai querido. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Missionária Marcela, Diácono Yuri, muito obrigado. Que aula que vocês deram aqui hoje. Foi uma verdadeira bênção. Tamo junto. Vou Tamo sair junto. desse Papo JS mais maduro, com certeza, amadurecido pelo conhecimento, pela participação. Muito obrigado, que Deus abençoe e retribua Amém. sobremaneira na vida de vocês. E esse foi mais um Papo JS. Quero aqui agradecer a nossa produção JS, esse povo abençoado por Deus. Glória a Deus e aleluia pela vida de vocês. Pastor Hermes, Pastor Exímio, muito obrigado por mais uma vez confiar esse Papo JS sobre minha direção. Agradecer a minha amada esposa, Felipe Filho e Tito. Um beijo, nos vemos daqui a pouco e compartilha, curte. Não deixe de fazer isso. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muitas vidas. Obrigado e tchau!